Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 da Redditor. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América, e Otávio Lascano, vice-presidente financeiro de Relações com Investidores. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Redditor, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Começar falando aqui de 2025, né, como ano fechado, foi um ano de resultados recordes em várias dimensões, mostrando aqui a execução consistente e um crescimento equilibrado com qualidade aqui do grupo. Hoje, a Redditor a gente opera com uma plataforma integrada de saúde, com hospitais, com a parte de seguro-saúde, oncologia, com toda a coordenação de cuidado que a gente faz, e destacar que essa integração é o que sustenta a qualidade dos nossos resultados aqui que a gente vai apresentar. O modelo continua mostrando muita solidez, a gente tem muito ativo de alta qualidade, marcas fortes, e destacar aqui a qualidade do nosso time. Com isso, eu vou passar aqui pelos principais números. Receita bruta consolidada no ano de 60,4 bi, isso é um crescimento de 10,3%. O EBITDA consolidado de 10,4 bi, que dá 23,2%. Se a gente considerar o EBITDA ampliado, com o resultado financeiro dos ativos vinculados, a gente chega a 11,9 bi, um crescimento de 26% ano contra ano, e um lucro líquido de 4,8 bi, crescimento de 22,7%. Também destacar a geração de caixa robusta da companhia, operacional de 8,1 bi, que permitiu que a gente fizesse uma distribuição importante aos acionistas, né? São 1,75 bi de juros sobre capital próprio, mais 5,6 bi em dividendos, mantendo o nosso padrão de investimentos e ainda assim conseguindo trazer a alavancagem da companhia para uma ligeira redução para 1,82 vezes se comparado ao início do ano. Destacar essa qualidade que a gente vem tendo de geração de caixa e também mantendo a nossa disciplina aqui de alocação de capital. Nos hospitais, a gente teve uma demanda sólida, uma ocupação que foi no nível saudável, melhor do que no ano anterior, nível de pacientes dia recorde, batendo 3 milhões, uma ocupação média de 79,6%, igualando o nosso recorde histórico. Destaque para as 570 mil cirurgias que a gente fez no ano, dá um crescimento de 14,3%, uma marca histórica também. No quarto TRI, a gente bateu 19% de crescimento nas cirurgias. Esse crescimento cirúrgico é importante, porque vem sustentando aí o crescimento da nossa base de leitos, mantendo uma boa ocupação e trazendo complexidade para o nosso mix. A gente segue avançando também na parte de produtividade, olhando sempre a utilização de leito, eficiência do centro cirúrgico, buscando mais padronização dos processos, e a gente vê que trimestre a trimestre a gente vem conseguindo evoluir, estamos bastante otimistas aí para os próximos. Oncologia, ela atingiu 11% do faturamento total dos hospitais, comparado com 10,2% em 2024, então ganhou relevância. A gente tem um crescimento tanto no volume de infusões, cresceu 10%, quanto na complexidade, no ticket, cresceu 11%. E destacar que é o grande diferencial nosso, né, que é ter a maior rede de oncologia integrada aos hospitais, que é o grande diferencial que a gente consegue oferecer
para pacientes e para os médicos. Na Sul América, base de beneficiários, a gente bateu 5,9 milhões, crescimento de 11,3%, sinistralidade de 79%, que é a melhora de 3,1 pontos no ano, e uma melhora de 7,4 pontos se comparado a 2023, mostrando uma trajetória aqui clara e consistente e de melhora de eficiência e rentabilidade. A Raquel vai detalhar os resultados financeiros da Sul América, mas destacando aqui de forma mais ampla, a gente está evoluindo cada vez mais aí na coordenação de cuidado, nos protocolos clínicos, né, na eficiência, integração com toda a rede credenciada e, obviamente, também com a rede DOR. Modelo que a gente está olhando muito para a qualidade assistencial, para a experiência do paciente, buscando sustentabilidade econômica. A gente tem sido muito bem recebido pelos clientes, que mostra esse crescimento importante que a gente teve no número de vidas. Eu queria destacar agora aqui um ponto específico sobre o quarto trimestre, que chamou a atenção aí de alguns relatórios aí que a gente já viu destacando. Queria deixar claro que a gente tem 80 milhões de reais nas nossas despesas, que são mudanças de critério nos nossos provisionamentos. Isso a gente resolveu fazer um provisionamento de uma maneira mais conservadora, e esses 80 milhões são fruto dessas mudanças em relação não a processos do quarto trimestre, mas em relação à base histórica. Então, podemos dizer aqui que é um impacto one-off disso daqui. Temos também nas despesas um impacto de 22 milhões e meio no quarto trimestre das leis de incentivo. Então, isso você, obviamente, tem toda a dedutibilidade, a compensação no imposto de renda, mas na hora da sua comparação trimestre a trimestre, pode causar uma impressão de crescimento, mas tem essa compensação na linha do imposto de renda. E também isso vale para a Sul América e vale para a Rede DOR. A gente tem também um impacto ao longo do ano e no quarto trimestre de algumas despesas advocatícias por êxito em ações judiciais. A gente até está discutindo aqui que para os próximos trimestres a gente vai, para evitar que a gente tenha uma dificuldade de comparação na evolução das despesas, a gente vai colocar essa linha debitando o benefício que a gente tem da vitória daquela ação, e acho que torna a visão mais clara para todos que acompanham nossos números, nossos resultados. Falando agora aqui de expansão, a gente hoje está com 13.555 leitos totais, um crescimento de 501 leitos no ano, com 10.351 leitos operacionais. Temos ainda um pipeline robusto, como vocês sabem, a maior parte deles de brownfields, com expansão orgânica para os próximos anos. Destacar aqui na Atlântica DOR, que é um vetor hoje de expansão importante, com baixo risco de execução. A gente já tem 6 ativos em operação e temos novos projetos em desenvolvimento. Vamos seguir investindo com essa visão de disciplina, foco, escolhendo o que é estratégico, o que tem retornos adequados. Destacar também que nossa estrutura de capital continua muito sólida, uma dívida média aqui, custo médio de CDI mais 1,1, com prazo médio de 6 anos, com a posição muito robusta de caixa de 23,7 bilhões de reais, e mantendo aqui a nossa prioridade de investir aqui com inteligência, preservando aqui a segurança e a solidez da companhia, com alta criação de valor aqui de longo prazo. Estamos muito animados na pauta de eficiência e inovação. A gente tem uma agenda grande pela frente, a gente já tem benefícios que a gente vai enxergando mês após mês de melhor automação do ciclo da receita, com robotização de processos e também com bastante uso de inteligência artificial na parte assistencial, no apoio ao médico, algo que a gente está ampliando bastante, que vai trazer mais qualidade assistencial, liberando tempo da equipe assistencial para efetivamente para o cuidado, né, trazendo essas atividades burocráticas aqui para o apoio da automação e da IA, e também na Sul América, principalmente na parte de regulação de sinistros e de combate a fraudes. Queria destacar também aqui um ponto bastante importante. A gente já está agora em final de fevereiro e a gente começou o ano de forma bem forte nas duas operações. Destacar que mesmo a gente falando de fevereiro agora, no período de carnaval ainda, né, março a gente espera avançar muito mais, já estamos vendo isso agora nesses primeiros dias pós-carnaval e deve avançar mais em março, mas a gente já vê a Rede DOR
um crescimento importante, já adicionando 116 leitos operacionais, e já vemos para janeiro e fevereiro Sul América mantendo a sua tendência de redução de sinistralidade. Digo isso quando a gente compara janeiro e fevereiro de 2026 contra janeiro e fevereiro de 2025. Por fim, dizer que a gente tem confiança aqui no nosso crescimento e no crescimento da área de saúde no Brasil. Acho que a gente está muito bem posicionado para continuar liderando com a escala que a gente tem, com os ativos que a gente tem e com a nossa equipe. Queria aqui agradecer aos nossos colaboradores, os médicos, parceiros do canal de distribuição e a todos os nossos investidores. Dizer que a gente vai construir essa companhia cada vez mais forte para os próximos 10, 20 anos. E por fim, que a gente continua firme aqui no nosso propósito de sempre buscar levar o melhor da medicina para cada vez mais brasileiros a mais mercados. Obrigado, com isso passo aqui para a Raquel. Obrigada, Paulo. Bom dia, pessoal. 2025 foi para a Sula, acho que principalmente um ano de muita execução. E eu quero também começar agradecendo ao nosso time, que faz a engrenagem girar todos os dias, né, com muita disciplina e profundidade técnica, e acolhimento aos nossos beneficiários. É impossível não citar também os corretores, os médicos e os demais parceiros. Acho que esse resultado que a gente vê é fruto dessa engrenagem, desse ecossistema trabalhando de forma muito alinhada. O Paulo já mencionou, mas vale reforçar, né? 2025 teve um crescimento de muita qualidade, né? Então foram quase 250 mil vidas adicionadas em saúde, e mais de 350 mil em odonto. Então, rumo aos 6 milhões de beneficiários aí. Isso se deve também a um portfólio cada vez mais sustentável e adequado a diferentes perfis de clientes, mas sempre preservando aquilo que para a gente é inegociável e vocês nos ouvem repetir isso a cada call. Qualidade assistencial e disciplina na subscrição, na precificação. A gente teve um ciclo importante de melhora de rentabilidade, então a sinistralidade fechou aí em 79,5 para o ano, mais de 3 pontos abaixo de 24, e Nutri também chama atenção a performance, ficando aí mais de 4 pontos abaixo de 24. Acho que outro ponto que merece destaque é que a gente segue avançando na agenda estrutural do setor, né? Então, o que é isso? Seguir atuando com firmeza no combate às fraudes e aos abusos, defendendo o uso mais racional dos recursos, a incorporação tecnológica de novas tecnologias, medicamentos responsável e a centralidade no cliente, né? Então, essa é uma coisa que a gente fala diuturnamente para a equipe, perseguindo sempre com muita empatia e acolhimento, porque, afinal de contas, as pessoas contam com a gente no momento mais difícil da vida delas. Então, acho que é isso. A gente encerra o ano mais eficiente e com ainda mais clareza estratégica. Para 2026, não tem nenhum tipo de alteração de rota. A gente segue exatamente na mesma agenda de equilibrar crescimento e rentabilidade. A gente tem consciência dos desafios setoriais, né, que não são poucos, mas temos também absoluta convicção do nosso modelo e da consistência da nossa execução. Eu vou passar aqui para o Gavina e fico à disposição de vocês. Olá, pessoal, bom dia. Eu não vou ser repetitivo, mas eu preciso fazer também um agradecimento a todo o nosso time pelo 2025, por todo o esforço de todo mundo, incluindo também médicos, pacientes que confiam na gente, né? Os nossos investidores, fornecedores e, inclusive, os representantes das nossas fontes pagadoras, né? Das nossas fontes pagadoras. Então, todo esse pessoal que faz, como a Raquel falou, a roda girar. Nessa busca de qualidade e segurança assistencial, né? A gente vem buscando qualidade e segurança assistencial e uma busca realmente diuturna sobre eficiência operacional. O Paulo já falou, e a gente todo dia acorda, todo dia vai dormir pensando como fazer melhor e como que o nosso paciente se sinta mais seguro e com a qualidade assistencial maior. Os highlights aqui sobre os nossos volumes, né, já foram citados, então é importante dizer que a gente aumentou o nosso volume de pacientes, né, a despeito de ter crescido o número de leitos, a gente teve mais pacientes dia, se a gente olhar trimestre contra trimestre, cresceu 7%, né, o número de pacientes dia, a gente cresceu o volume cirúrgico também de forma relevante, tri contra tri, quase 20%,
e fizemos mais de 570 mil cirurgias em 2025, né? Além disso, a gente cresceu também cirurgias complexas, o que contribui também em algumas linhas, não só, obviamente, no top line, mas também contribui em algumas linhas de custo também, porque cirurgias são mais complexas, com utilização mais intensiva de itens. Por fim, só o highlight do crescimento de leitos, né? Se a gente olhar leito operacional também, a gente cresceu quase 500 leitos, 5%, tri contra tri, e a gente segue também com crescimento racional de número de leitos totais, para que a gente tenha a capacidade de executar tudo que a gente precisa agora em 2026. E a gente está bastante confiante que isso vai acontecer de novo. Vou passar aqui para o Otávio. Obrigado, Gavina, mais uma vez. Bom dia a todos. Estou na página 7 da apresentação. Receita bruta, ticket médio, segmento de serviços hospitalares. Começando com a informação à sua esquerda, a companhia registrou receita bruta para esse segmento no quarto trimestre de 2025 de 9,2 bilhões de reais, só um crescimento de 16,4% frente ao quarto trimestre de 2024, resultado de um aumento do ticket médio de 8,9% e um aumento do volume de pacientes dias de 6,9%. Em comparação com o terceiro trimestre de 2025, por óbvio, há uma queda de 2%. Eu digo isso pela sazonalidade presente no nosso setor. Isso é resultado de um aumento do ticket médio de 4,4% e uma queda do volume de pacientes dias de 6,1%. No centro da página, em 2025, receita bruta total desse segmento foi de 35,5 bilhões de reais, um crescimento de 13,4% frente a 2024, resultado de um crescimento do ticket médio de 8%, um crescimento do número de pacientes dia de 5%. À sua direita, apresentamos graficamente a série histórica de evolução do ticket médio para esse segmento. Estou passando para a página número 8, a mesma informação para o segmento de oncologia, como sempre começando com a informação à sua esquerda. No quarto trimestre de 2025, registramos uma receita bruta para esse segmento de 1 bilhão e 50 milhões de reais, é um crescimento de 26,5% frente ao quarto trimestre de 2024, resultado de aumento do ticket médio de 8,2%, um crescimento no número de infusões de 16,9%. Frente ao terceiro trimestre de 2025, é um decréscimo de 0,5%, pelas razões já afirmadas aqui, resultado de uma estabilidade no ticket médio e uma pequena redução do número de infusões, menos 0,6%. No centro da página, em 2025, tivemos receita bruta para esse segmento de 3,9 bilhões de reais, um crescimento de 22,4%, resultado de aumento do ticket médio de 10,8% e um crescimento do número de infusões de 10,4%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução histórica do ticket médio oncologia. Estou passando para a página número 9. Custos e despesas de serviços hospitalares. À sua esquerda, registramos custos com serviço hospitalar de 6 bilhões 358 milhões de reais no quarto trimestre de 2025, é um crescimento de 13,7% na comparação anual, é um crescimento de 3% na comparação trimestral. No centro da página, registramos custos com serviços hospitalares em 2025 de 24 bilhões 84 milhões de reais, um crescimento de 13,2% frente ao exercício fiscal anterior. À sua direita, apresentamos despesas gerais administrativas, que foram de 315 milhões de reais no quarto trimestre de 2025. Nós tivemos eventos não recorrentes, todos eles positivos, no quarto trimestre de 2024, no terceiro trimestre de 2025 e no quarto trimestre de 2025. Quando ajustados para esses eventos não recorrentes, essa linha está absolutamente estável, em torno de 3,5% da ROB. Por fim, à sua extrema-direita, no ano de 2025, registramos despesas gerais administrativas totais de 1 bilhão 222 milhões de reais, um crescimento de 6,6% frente ao exercício fiscal anterior. E passando para a página número 10, EBITDA e lucro líquido, mais uma vez, segmento de serviços hospitalares. À sua esquerda, registramos um EBITDA de 2 bilhões e 89 milhões de reais no quarto trimestre de 2025, um crescimento de 36,3% na comparação anual, um decréscimo de 10,1% na comparação trimestral,
uma margem EBITDA de 25,6%. No centro da página, no ano, o EBITDA para esse segmento foi de 8 bilhões e 143 milhões de reais, um crescimento de 13,6% frente a 2024, uma margem EBITDA de 25,9%. À sua direita, reportamos o lucro líquido consolidado, que no quarto trimestre de 2025 foi de 1 bilhão 224 milhões de reais, um crescimento de 39,2% na comparação anual. Já o lucro líquido ajustado, por efeito contábil da amortização das carteiras de Sul América por ocasião da aquisição da companhia em 2022, foi de 1 bilhão 277 milhões de reais, um crescimento de 37% na comparação anual. À sua extrema direita, o lucro líquido ajustado foram de 4 bilhões 828 milhões de reais, 5 bilhões e 38 milhões de reais, respectivamente, no exercício fiscal de 2025, um crescimento de mais de 20% frente ao exercício fiscal de 2024. Passando para a página número 11, dados sobre as empresas Sul América, começando com o gráfico, a informação no alto à sua esquerda, no quarto trimestre de 2025, registramos uma receita líquida de 8 bilhões 515 milhões de reais, é um crescimento de 8,3% na comparação anual. No exercício de 2025, a receita líquida das empresas Sul América foi de 33 bilhões 168 milhões de reais, é um crescimento de 10,5% frente a 2024. Nos movendo no sentido horário, gráfico no alto à sua direita, a sinistralidade consolidada no quarto trimestre de 2025 foi de 75,8%, um decréscimo de 4,4 pontos percentuais. Em 2025, a sinistralidade consolidada de 79% representou um decréscimo de 3 pontos percentuais. Ainda à sua direita, abaixo, um total de beneficiários de saúde e odonto de 5.904.000 beneficiários, isso é um crescimento de 3,4% na comparação trimestral, um crescimento de 11,3% na comparação anual. Por fim, à esquerda e abaixo, a companhia registrou um EBITDA ajustado no quarto trimestre de 2025 de 1 bilhão e 57 milhões de reais, um crescimento de 45,6% na comparação anual. No ano, o EBITDA ajustado das empresas Sul América foi de 3 bilhões 798 milhões de reais, um crescimento de 65,1%. O EBITDA consolidado da companhia em 2025 foi de 10 bilhões 447, o EBITDA ajustado consolidado foi de 11 bilhões 492 milhões de reais. Próxima página, endividamento, à sua esquerda, no alto. A companhia registrou a posição de caixa consolidado de 42,3 bilhões de reais, um caixa líquido de todas as provisões técnicas de 23,7 bilhões de reais, o que resulta numa dívida líquida de 21,7 bilhões de reais e uma razão dívida líquida EBITDA de 1,82 vezes. Se inserirmos de volta no cálculo as provisões técnicas apenas para seguros, nós chegamos a uma razão dívida líquida EBITDA de 1,26 vezes. No centro da página, apresentamos o prazo médio do endividamento da companhia, são 6 anos, custo de capital de terceiro absolutamente controlado, CDI mais 1,1, lembrando a todos que essa empresa tem a totalidade ou substancialmente a totalidade de todos os seus ativos livres de qualquer espécie de gravame, acordo de collateral, coisas do gênero, pledge, qualquer coisa do gênero, e essa empresa não tem covenants financeiros. À sua direita, apresentamos o caixa líquido da totalidade de provisões técnicas de 23,7 bilhões de reais, mais uma vez, e o cronograma de amortização de principal. O saldo de caixa líquido de provisões técnicas é suficiente para fazer frente a todo e qualquer compromisso de principal vencendo até 2030, inclusive, na premissa extremamente ácida que a geração de caixa da companhia seria. Para a última página, antes de Q&A, página 13, fluxo de caixa gerencial. Fazemos aqui a reconciliação do fluxo de caixa gerencial, como sempre, começando com a informação à sua esquerda e caminhando em direção à direita. Um EBITDA reportado em 2025 de 10 bilhões 446 milhões de reais. Na sequência, temos delta capital de giro positivo de 552 milhões de reais. Aqui, Redditor teve o capital de giro negativo de 821 milhões de reais, absolutamente em linha com a natureza do seu negócio, do seu segmento.
Sul América, em contraponto, Sul América Saúde, em contraponto, um capital de giro positivo de 1.373 bilhões de reais. Na sequência, temos outros itens de balanço negativos 714 milhões de reais. Aqui temos contingências e depósitos judiciais de 152, adiantamentos de 50, o caixa de GSH que vai embora na medida que a empresa foi alienada de 237 milhões de reais e o próprio ganho da alienação da GSH de 269 milhões. Mais uma vez, nos movendo à sua direita, temos pagamentos de aluguéis de 805 milhões de reais. Na sequência, pagamento de impostos de 1,4 bilhão de reais. Temos fluxo de caixa advindo das operações, das atividades financeiras da companhia, negativos em 230 milhões de reais. Aqui nós temos captações de 13 bilhões de reais no exercício fiscal de 2025, amortizações de 5,3 bilhões de reais. Muito exercício de gestão de passivo foi feito na companhia para alongar os horizontes e manter a empresa extremamente líquida. Temos pagamento de dividendos JCP de 6,5 bilhões de reais, despesas financeiras líquidas de 1,2 bilhões de reais e recompra de ações de 390 milhões de reais. Na sequência, temos fluxo de caixa advindo das atividades de investimentos, negativo em 2,5 bilhões de reais. Aqui nós temos investimentos em greenfields e brownfields de 1 bilhão e 97 milhões de reais, diversas pequenas expansões, 485 milhões de reais, investimentos em TI, 471 milhões de reais, investimento em manutenção, 577 milhões de reais, investimentos em real estate, de 456 milhões de reais, e temos positivos 760 milhões de reais relacionados com atividades de M&A. Aqui nós temos a migração do Hospital Campinas para debaixo do guarda-chuva da Joint Venture com o Bradesco Saúde, são 383 milhões de reais. Temos earn-out relacionado à alienação de DOR Consultoria em 2024, no montante de 71 milhões de reais, e a própria alienação de SH são 305 milhões de reais. Chegamos, então, a uma variação de caixa de 5,3 bilhões de reais. Uma vez deduzidos o saldo de provisões técnicas de previdência privada de 3,5 bilhões de reais, chegamos a uma variação de caixa em 2025 de positivos 1,8 bilhões de reais. Bom, eu termino aqui e abro espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Devido à limitação de tempo desta teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem a no máximo 2 perguntas, para que desta forma mais pessoas podem participar. Nossa primeira pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Samuel, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, bom dia a todos. São 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira é com relação a despesas comerciais na Sul América. Ficou claro no discurso inicial ali do Paulo de alguns efeitos que acabaram poluindo a linha de outras despesas operacionais, né? Mas a gente viu um aumento ali nas despesas comerciais da Sul América agora nesse 4º trimestre, mas para entender o nível recorrente, se teve alguma campanha comercial mais concentrada ali no 4º trimestre, para a gente entender o nível de recorrência dessa linha. E a segunda pergunta é sobre margem de hospitais, né? Acabou que a companhia ela teve um crescimento de top line bastante forte, né? Tanto no 4º trimestre, né? No 2º semestre de 2025, mas acabou que o número do ano não acabou tendo muita expansão de margem, né? Era mais para entender o diagnóstico de vocês aí, o que acabou acontecendo, se tem também algum fator extemporâneo aí acabando poluindo um pouco essa margem de hospitais. Obrigado. Oi, Samuel, bom dia, obrigada pela pergunta. Aqui eu acho que a gente tem principalmente 2 fatores, né? Tem 22 milhões, 22,5, né, Otávio, oriundos de despesas de marketing, atuação de verba incentivada, um pouco também de investimento na campanha dos 130 anos da Sul América.
Fora isso, a gente está com uma venda muito, muito expressiva, principalmente no varejo, e pela lógica do mercado, pela dinâmica do mercado, e isso requer um percentual de agenciamento, né, na captação do negócio, que também acaba trazendo um pouco mais de pressão em DC. Fora isso, nada diferente. Paulo. Obrigada. Fala, Paulo. Vamos lá, Samuel, tudo bem? Bom, sobre margem hospital, a gente vê espaço para melhora. É claro que quando você vê o consolidado, isso é uma soma de partes, e a gente tem um certo ajuste de perfil. Óbvio que você pode falar de linhas de custo que a gente está tendo agora mais atenção, né, alguma coisa com algumas terceirizações mais eficientes, né, com algumas linhas de despesa, e sempre tem essas oportunidades, mas talvez para olhar num big picture, a gente cresceu muito com perfil cirúrgico, com perfil de paciente que nos ajuda no ticket. Se você for olhar, a gente teve um bom desempenho de ticket, nos ajuda no top line, mas algumas vezes por utilização de materiais e consumo de uma estrutura maior para esse tipo de atendimento, você tem algum impacto ali na margem. Então, no todo, a gente está sempre olhando muito mais, né, o que a gente está conseguindo ter de EBITDA nominal e crescimento de EBITDA nominal, e alguns hospitais eles tiveram esse comportamento onde eles ficaram um pouco abaixo da margem que a gente projetou para o ano, mas eles entregaram o EBITDA nominal. Então, no final do dia, para a gente isso é entrega, não significa que não tem espaço para a gente continuar olhando essas oportunidades de diluição de custo, mas se por uma mudança de perfil de mix a gente acaba tendo atingimento através de um top line maior, uma margem um pouquinho mais pressionada, no final do dia a gente não está trazendo nenhuma grande preocupação para a gente. Mas reforço que a gente continua aqui em busca das diversas ações, ramp-up de vários hospitais, que conforme vão rampando seus leitos, é natural, né, nos brownfields, a gente conforme vai ocupando esses leitos, esses hospitais vão amadurecendo, que a gente possa ter mais alguns pontos aí de ganho de margem. É isso que a gente está buscando agora para 2026, mas 2025 teve esse comportamento aí que você notou e a gente está explicando. Obrigado, Paulo. Obrigado, Raquel. Ficou bem claro. Bom dia. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, Leandro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado. São duas perguntas também. A primeira aqui em Sul América, se vocês puderem discutir um pouquinho aqui qual que é a estratégia de repasse de preço e crescimento de ticket para a Sula esse ano, né? A gente viu aqui, por exemplo, no quarto TRI, um VCMH, né, um custo por vida muito controlado, né, e um ticket desacelerando. Vocês comentaram aqui que, por enquanto, no início do ano, a sinistralidade segue bem equacionada, então eu queria entender se é meio que uma continuidade desse movimento ou se os vetores talvez sejam um pouco diferentes. O que vocês puderem discutir aqui, acho que seria um primeiro ponto. E a segunda, acho que é mais um follow-up aqui nos comentários iniciais do Paulo, né, também que vocês viram os hospitais iniciando o ano de maneira consistente. Queria pegar aqui também um update como vocês estão vendo taxa de ocupação e se esse mix de complexidade, né, que acho que mudou de patamar ali, pelo menos desde o terceiro TRI, se ele meio que também permanece do que vocês estão vendo aí de dados na ponta. Obrigado. Oi, Leandro. Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Bom, vamos começar falando um pouco de crescimento de ticket, né, barra reajuste. Eu acho que é um excelente ponto para a gente deixar clara a nossa posição. Posição essa que vem sendo externada aí em todos os últimos trimestres. A Sul América não tem um foco específico em majoração de ticket médio, né? Então, em elevação do reajuste. Pelo contrário, a gente vem apresentando e vem lutando para apresentar isso, inclusive uma redução desse reajuste, tanto nas carteiras de varejo quanto nas carteiras empresariais. Esse reajuste é sempre fruto da combinação, né, entre tudo que a gente está gastando e pagando de sinistro para os prestadores versus o que a gente está arrecadando. E a gente tem plena convicção de que quanto mais assertivo for esse equilíbrio, maior a gente
maior a gente consegue ser, né, com o maior crescimento da base. Então, para te dar alguns números e ilustrar um pouco isso, vocês vão lembrar que em 2023 a gente lançou a estratégia de reembolso modular. Então, são reembolsos diferentes para produtos diferentes, onde a gente olha ali mais para a base da pirâmide, é um tipo de produto que tem reembolso só para consulta de emergência, subindo um pouquinho, você tem consulta de emergência, consulta eletiva, subindo um pouquinho mais, você chega em honorário médico, vai, até chegar no topo da pirâmide, que aí engloba tudo de fato, podendo entrar terapias, exames e etc. Então, essa é uma das estratégias que foi muito acertada para controle do crescimento do sinistro médio per capita. E hoje, a gente já tem 825 mil vidas, hoje não, né, posição dezembro, 825 mil vidas nesse modelo de reembolso modular. Tudo que a gente vende no varejo hoje entra aí, tudo que a gente vende no adesão entra aí, uma boa parte do que a gente vende no empresarial entra aí também, e nas renegociações de reajuste, a gente sempre busca, quando tem ali um reajuste um pouco mais alto, principalmente, a gente sempre busca colocar possibilidades que viabilizem um reajuste mais baixo, e em algumas das vezes é justamente fazer a troca desses produtos. Além disso, tem a coparticipação, né, que aí eu bato há muitos, muitos anos e tenho crença de que é talvez a ferramenta mais importante para a conscientização do beneficiário na utilização correta do plano de saúde. Hoje, falando das vendas, tá? 40% do que a gente vende no PME, 55% do que a gente vende no PME+, que são aquelas empresas de 30 até 200 vidas, mais ou menos, 85% do que a gente vende no empresarial e 100% do que é vendido no adesão entra necessariamente com coparticipação. Então, quando a gente vai fazendo a combinação disso, e alguns produtos exclusivos e tudo mais, a gente chega inevitavelmente num crescimento de ticket menor. Acho que é isso. Leandro, na segunda aqui sobre os hospitais, a gente começou muito bem o ano, tanto em volume como em ticket. Por isso o otimismo aqui em relação a esse primeiro trimestre. Já podemos falar por janeiro e fevereiro, mas com a dinâmica muito boa em volume e ticket quando comparado ao primeiro tri do ano passado. Obrigado, Ótimo, Leandro. pessoal. Obrigado, bom dia. A próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Gavina, Raquel, Otávio, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer 2 follow-ups, por favor. Primeiro, eu queria voltar um pouco na discussão de margem hospitalar, colocando uma lupa aqui no MatMed hospitalar, né? Acho que no release vocês deixam bastante claro aqui que a maior penetração de oncologia no negócio naturalmente aqui acaba pesando um pouco nessa linha, né? Mas até quando a gente tenta fazer uma sensibilidade aqui de expurgar o MatMed oncológico, né? Até olhando um pouco para o peer listado de vocês nesse setor, para tentar ver um pouco mais o que é o MatMed só dos hospitais, a gente, enfim, parece enxergar aqui também uma pequena pressão ano contra ano. Então, eu queria entender primeiro, né, se esse entendimento ele é correto e segundo, né, se tem, enfim, algum ponto aqui no MatMed dos hospitais que vocês enxergaram como um ofensor aqui, não sei, de repente um reajuste um pouco mais ácido de algum fornecedor, um efeito de mix, enfim, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa linha especificamente, acho que seria bacana. Essa era uma primeira pergunta. Em uma segunda, assim, até fazendo follow-up no que o Paulo comentou em uma das respostas, né, tentar entender um pouco a dinâmica de ticket, né, que foi bastante forte nesse trimestre e que acaba chamando atenção, né, porque no quarto trimestre vocês acabam tendo uma exposição menor a reajustes de preço, né, então tentar entender se de fato foi só o impacto dessas cirurgias crescendo quase 20% ano contra ano, ou se de repente tem um carrego de reajustes que vocês fizeram ao longo do terceiro tri, né, que não foram percebidos integralmente no terceiro trimestre, mas que no quarto tri eles de repente aparecem de uma maneira um pouco mais significativa nos resultados. Enfim, são esses 2 pontos, pessoal. Muito obrigado. Tudo bem, Miele? Bom, vamos lá. Está conectado a minha resposta para o Samuel. A gente, obviamente, o peso maior quando a gente olha no consolidado é o peso da oncologia
é o peso também, né, que está ali, principalmente dentro da oncologia, das outras infusões também de não oncológicos. Naturalmente, o custo desses medicamentos em relação à receita, ele é mais do que o dobro do que o custo que os hospitais têm como um todo. Então, isso pesa. Quando a gente exclui, você tem uma redução substancial, mas ainda assim você tem algum crescimento nos hospitais. Isso não é por conta de negociação de preço dos insumos. A gente vem tendo, acho que um desempenho muito bom, fruto de todos os esforços, escala, busca de novos produtos, enfim. Todas as ações nossas aqui de procurement têm funcionado muito bem, a gente está muito feliz com o resultado do trabalho desse time, mas tem uma diferença de mix. É o que eu comentei na resposta para o Samuel. Alguns hospitais nossos, como no agregado, você tem mais cirurgias complexas, e, em especial, alguns hospitais a gente vê um aumento grande de cirurgias de alta complexidade, fruto também de algumas estratégias nossas, de alguns centros de excelência que a gente montou. Então, obviamente, no final do dia, a gente fica feliz com o resultado disso, porque ajuda o top line do hospital e ajuda o ticket, que é o que está conectado à segunda parte da tua pergunta. Então, alguns hospitais e a empresa como um todo crescendo o ticket um pouco mais acelerado, ou seja, aquilo que a gente historicamente falava de alguns pontos ali em cima dos nossos reajustes que a gente conseguia vindo de mix, a gente tem uma certa aceleração disso de forma agregada no ano de 2025, em especial em alguns hospitais onde a gente tem as cirurgias de alta complexidade passando a ter um peso importante, esses hospitais andando mais o top line e, por consequência, tendo um pouquinho mais de pressão ali dentro de insumos, mas algo que está sob controle, esperado, e não está trazendo nenhuma preocupação para a gente. Claríssimo. Obrigado, Paulo. Bom dia. Obrigado, Miele. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, Vinícius, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Vou começar aqui com um follow-up na pergunta aqui do Leandro. Acho que ficou bem claro na resposta da Raquel em relação à representatividade dos produtos com coparticipação, com reembolso modular, mas um negócio que eu queria escutar um pouquinho de vocês é em relação ao mix de produto, porque quando a gente olha o produto mais vendido da ANS, né, a gente tem visto na maioria da indústria, eu não estou falando nem de Sul América em específico, né, mas que tem avançado bastante em relação à direção de produtos com rede mais fechada, de repente também produto com mais enfermaria, não necessariamente tanto com quarto privado, mas, e até, né, pegando aqui o gancho aqui com a Sul América, algo que a gente observou é que ao longo desses últimos trimestres, apesar de você ainda mostrar, né, um crescimento muito forte no plano especial e outros planos, né, no segmento um pouco mais premium, vem chamando a atenção o Direto Nacional. Ele vem ganhando representatividade. Tem algumas praças em específico até que o Direto Nacional ele tem sido uma parcela grande aqui do gross ads da empresa. Então, tentar entender um pouquinho como que vocês têm percebido o ambiente competitivo para esse produto específico, como que ele adiciona aqui valor, eu entendo que ele tem um ticket um pouquinho menor, né, mas como que ele adiciona valor em relação à sinistralidade. E aí, um outro ponto que eu queria pegar é em relação à contingência, né, que acho que o Paulo comentou no comecinho do call, em relação a alguns one-offs, né, eu entendo que tem uma parte aqui de provisão da contingência que no terceiro tri já tinha vindo alto, porque vocês começaram a ser um pouco mais conservadores naquela discussão de judicialização, mas só para tentar entender um pouco da natureza desse quarto tri aqui de ter tido essa contingência aqui um pouco mais forte e se é só essa parte de judicialização ou tem alguma outra natureza aqui que a gente deveria levar em consideração. Obrigado. Oi, Vinícius. Vamos lá, vou começar aqui pela primeira e o Otávio pega a segunda parte das contingências. Em primeiro lugar, o que a gente tem visto de venda aí nos últimos 2 anos é uma concentração. A gente fez um de volta às origens, né? Como a gente costuma falar bastante por aqui. Então, a gente vem focando cada vez mais em produtos do meio da pirâmide para cima. Tá? Então, hoje, eles representam mais ou menos 62% de tudo que a gente vende. Como eu disse, todos os produtos acabaram passando do especial para cima, tá? Todos os produtos acabaram passando
por um retrofit, por negociação com o prestador, com ajuste na camada de reembolso, que quando a gente fala de plano especial, executivo, prestige, a parcela do reembolso começa a ser algo bastante relevante. Então, acaba sendo uma combinação de tudo isso. Mas a concentração do que vem sendo vendido, de fato, tá muito nesses 3 produtos. Com relação ao direto nacional, ele é uma evolução das gerações passadas dos diretos, né? Então, a gente começou lá em 2020, 2019, com a primeira geração dos diretos, produtos mais regionais. A gente aprendeu bastante ao longo do tempo com isso, e o direto nacional é um direto completamente retrofitado, que também contou com a renegociação completa dos prestadores, com os prestadores que fazem parte desses produtos. Afinal de contas, a gente está oferecendo um balcão muito maior para eles, né, quando tem um produto com uma rede um pouco mais reduzida, e inclusive esses produtos hoje vêm sendo vistos como produtos rentáveis aqui por nós, tá, que é o nosso produto de base de pirâmide. Ambiente competitivo de forma geral, eu vejo alguma ação um pouco mais agressiva, vamos colocar dessa forma, de um competidor ou de outro, de forma pontual em algum cliente, em alguma região que eles queiram avançar. Mas, de forma geral, não vejo nenhuma mudança estrutural no ambiente competitivo que a gente observou aí na maior parte do ano passado. Obrigada. O que diz respeito à sua segunda pergunta, absolutamente relacionado com a mudança de prática da companhia de reconhecer mais rapidamente, registrar mais rapidamente, melhor dizendo, provisões para questões cíveis. Anteriormente, nós provisionávamos quando chegava em segunda instância, né? Nesse momento a gente provisiona no momento que a gente toma conhecimento da existência de tal questionamento judicial, né? Então, basicamente mudança de prática contábil. Perfeito. Aí, só para ficar claro aqui, Otávio, obrigado pela resposta, mas o que aconteceu no quarto TRI em específico? Porque no terceiro TRI isso daqui já deveria ser verdade, né? Essa prática um pouco mais conservadora. No quarto trimestre teve alguma mudança frente ao terceiro? Nós implementamos full essa prática no quarto trimestre. Quando você olha ano contra ano, você vê uma variação de 80 milhões de reais. Saiu de 420,6 em 2024 para 501,7 em 2025. Quando você olha quarto TRI de 25 contra quarto TRI de 24, você vê a mesma variação. Então, a grande parte da variação é a implementação full dessa nova prática no quarto trimestre. Perfeito. Não, ficou super claro. Obrigado pela Mas resposta. Absolutamente mudança de prática interna e em linha com o nosso conservadorismo enquanto homens de negócio. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, Sr. Joseph, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar, né, ainda 2 pontos, um pouquinho aprofundar, que já foram explorados. O primeiro deles é na questão da Sula. A Raquel, né, como bem pontuou, falou que a gente não deveria buscar, né, a maximização de ticket, mas um bom balanço de crescimento e rentabilidade. E quando a gente olha para a rentabilidade da indústria e da Sula, me parece que a gente está talvez numa das melhores fotos que a gente viu aí, né, no filme dos últimos 20 anos, se não mais. Então, eu queria entender de vocês se existiria talvez um apetite por um loss ratio ligeiramente inferior, apesar dele continuar melhorando, como contrapartida de um maior crescimento em vidas, né? E por óbvio, isso aqui contribuindo de maneira mais saudável para o ecossistema né, de rede, crescimento de toda a rede hospitalar. E o segundo ponto, eu queria voltar nesse último ponto da provisão, Otávio, porque dada essa mudança, talvez, né, para um maior conservadorismo corporativo na ponta de provisões, dado que a gente acaba de implementar isso, talvez a gente ainda não consiga enxergar as reversões, né, de maneira mais relevante, ou seja, a gente só tem o ônus da provisão maior, mas né, provavelmente a gente vai ter um bônus
né, de maiores reversões, dado que você está provisionando num estágio anterior do processo, né? Então eu queria entender mais ou menos o que a gente deveria pensar de recorrente nessa linha, né, para a gente calibrar os modelos, né? Entendo que esses 80 milhões é one-off, então, né, o que deveria ser o líquido aqui, né, de reversões, de adições, e se o histórico talvez seria uma boa proxy. Muitíssimo obrigado. Oi, Joe. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, essa sempre vem, né? Então, é um ajuste muito fino. Em primeiro lugar, vale destacar mais uma vez que a gente está muito confortável com os patamares atuais de sinistralidade, de rentabilidade que a gente vem apresentando. Acho que isso é fruto de tudo isso que eu falei, de novos produtos e tudo mais, mas é fruto também desse novo organismo que a gente né? De usar uma boa parte das sinergias e de poder de compra, de poder de barganha, fazendo parte do grupo que a gente faz hoje, que é o maior grupo de saúde da América Latina. Então, apesar de estarmos bastante confortáveis com a sinistralidade que vem apresentando hoje, o foco do time, se você olhar para fins de meta, vai ser sempre de melhora de sinistralidade e de aumento da base de beneficiários. No dia a dia, a gente faz aí essa calibragem de forma muito específica. Então, tem uma determinada região onde a gente está vendo um PIB per capita alto, onde tem um perfil para a gente colocar produtos com bastante aderência, vamos investir aqui? Puxa, pode fazer sentido, e aí, sim, naquela região a gente admite uma sinistralidade um pouco mais alta para a entrada. Essa mesma lógica, quando você está querendo pegar determinada marca, principalmente quando a gente fala de grandes clientes, né? Então, isso é um ponto que a gente vem ajustando diariamente, né? Essas reuniões não são semanais, elas são diárias, de fato, né? Uma sala de guerra para fazer esse ajuste fino, para buscar sempre essa manutenção e esse equilíbrio, tudo caminhando. Eu vou pegar aqui a segunda pergunta. O quarto trimestre é a boa proxy para vocês todos projetarem o comportamento dessa linha no futuro da companhia. São aproximadamente 90 milhões de reais. Específico do quarto trimestre, são 6 milhões e meio de reais. 6 milhões de reais. Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Gustavo Tizeu, do Bank of America. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. São duas aqui. Peço até desculpa que a gente vai fazer um follow-up do que já foi discutido, um pouco mais de MATMED. Acho que o Paulo deixou claro algumas especificidades, oncologia, mas a gente queria tentar entender a recorrência. Essa maior complexidade, ela vem com uma menor margem mesmo, e isso é recorrente daqui para frente? Ou tem alguma coisa que foi específico do quarto Q que daqui para frente a gente não vai conseguir ver mais? Então é mais para entender e guiar um pouco a cabeça de o que essa alta complexidade traz de pressão de margem, um pouco do porquê e o que esperamos daqui para frente. E o segundo ponto, em Sul América, quando você olha a provisão técnica, ela vem desacelerando, né? E a gente usa como uma proxy da Peona. E aí esse TRI foi 130 milhões versus os 300, 400 milhões, a média dos TRIs anteriores. É mais para entender se a gente começa a ver uma inversão de ciclo. E aí, de fato, faz sentido você operar com uma peona mais próxima do que o mercado opera ou do que um nível mais baixo, porque você já fez seu estoque que você já esperava, ou talvez é uma inversão que o ticket já está um pouco mais baixo. A Raquel já deu muitos exemplos, mas só para entender o quão é factual arrastar uma melhora, dada a sazonalidade, daqui para frente dessa sinistralidade. São essas duas questões. Obrigado, pessoal. Legal, vamos lá, Gustavo. Falando sobre os insumos, tentar ser mais claro aqui na explicação. Se a gente nos próximos trimestres tiver o mesmo tipo de mix, a gente tem uma expectativa de redução do nosso insumo sobre receita, porque é isso que a gente tem conseguido historicamente. A gente consegue crescer mais o top line do que a gente reajusta no preço dos insumos. E isso foi na verdade, o que aconteceu em 2025, porque apesar da gente ter tido essa estabilidade, essas boas negociações de insumos, a gente teve uma mudança de mix. Quando você tem essa mudança de mix, você pode sim
ter um aumento de insumo sobre receita. Mas todos os hospitais, e foram vários, que a gente teve mudança de mix mais complexo, e o insumo sobre receita ele ficou mais carregado, ele tem a compensação com o ticket andando. Por isso que isso não causa preocupação para a gente. Se tiver um mix mais complexo, pode ter um insumo sobre receita mais carregado, mas você vai ter uma compensação de crescimento de top line, que depois, quando você for olhar o teu EBITDA nominal, ele vai estar melhor do que se ele tivesse um mix de menor complexidade. Então, por isso que eu expliquei que não é um ponto de preocupação. A gente vem tendo a mesma dinâmica aqui de eficiência na parte de procurement dos insumos, e normalmente, melhora de mix vem com essa notícia boa, que esse ganho no top line, ele é maior do que, eventualmente, um ponto que você machuca ali no insumo sobre receita. Gustavo, vamos lá, sobre as provisões técnicas, a gente não tem nenhuma mudança de critério, tá? Então, nada que você pudesse considerar aí na tua pergunta de arrasto do número que foi visto aí no quarto tri. Pelo contrário, a gente reforça aqui a manutenção do conservadorismo, talvez seja uma palavra forte, mas vou usar conservadorismo na constituição das reservas, né? A mesma coisa exatamente que a gente tem feito desde o início ali do segundo tri de 2023. E essa redução que foi notada, eu atribuo, por fim, à sazonalidade, né? Então, acho que finalmente a gente começa a ver uma sazonalidade muito próxima ao que a gente via no período pré-pandemia. Então, esse foi o único motivo, tá? Nenhuma mudança de critério. Obrigada. Perfeito, obrigado, Paulo e Raquel. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Rezende, do UBS. Por favor, Eduardo, seu microfone está liberado. Bom dia, Paulo, Gavina, Raquel, Otávio. São duas aqui do nosso lado também. A primeira seria sobre o volume de cirurgias, que foi muito forte agora no quarto trimestre, e também seguindo aí de um terceiro tri bastante elevado. Se vocês puderem comentar um pouco os principais drivers desse crescimento na visão de vocês, se isso seria mais procedimentos seletivos, explorar se há alguma nova tendência na companhia no sentido de prevenção, talvez diagnósticos mais rápidos ou algo nessa linha. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, eu queria pegar uma atualização no pipeline de projetos. Agora, no quarto trimestre, tiveram 3 brownfields que entraram para a contabilização de leitos totais da companhia, né? São Luís, São Bernardo, Caxias e o São Lucas. Se vocês puderem comentar quais desses ativos já estão operacionais e contribuindo com o acréscimo de leitos destacados para o início do ano. E para os demais, a expectativa seria iniciar a operação já agora no primeiro trimestre. Seria isso do nosso lado. Obrigado. Eduardo, Rodrigo aqui. Obrigado pela pergunta. Essa questão do volume cirúrgico e do mix cirúrgico, ela é uma questão interessante, porque ela passa por vários aspectos de ação que a gente tem aqui na companhia, né? E a gente vem trazendo, sim, cirurgias mais complexas e cirurgias... vou te dar um exemplo. O nosso volume de transplante tem crescido ano a ano, e de diversos transplantes, inclusive transplante de pulmão e coração. Isso é só um dos exemplos, né? Mas o que acaba trazendo não é só o transplante, são cirurgias hepáticas mais complexas, cirurgias, enfim, cirurgias que até no passado tinham alguma dificuldade técnica, no passado mais longínquo, que com o nosso grande parque robótico, com grande treinamento das equipes, a gente tem conseguido trazer, fruto também, Eduardo, de um projeto de relacionamento médico bastante robusto que essa empresa tem. A gente trabalha todo dia para entender o que os nossos médicos precisam, qual o formato e quais as necessidades para que eles consigam trazer não só volume, sabe, Eduardo, mas também qualidade e segurança para o paciente. Então, o médico se sente seguro de realizar procedimentos ultra complexos nas nossas instalações, porque as equipes estão preparadas, etc, etc. Eu acho que é um pouco de fruto de tudo isso, tá? São Paulo. Eduardo, sobre os hospitais, no quarto trimestre, a contribuição muito pequena, só de alguns leitos do Assunção. Agora, no primeiro trimestre,
discreta, e acho que isso começa a acelerar e ter alguma importância aí para contribuir a partir do segundo tri, onde efetivamente a gente consegue ter um ramp-up aí desses leitos e um impacto mais relevante nos nossos números. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Arthur Alves, do Morgan Stanley. Por favor, Arthur, seu microfone está liberado. Opa, bom dia, Paulo, Otávio, Gavina, Raquel, obrigado pelo espaço. São duas perguntas do nosso lado. A primeira é pensando um pouquinho em sazonalidade daqui para frente, conforme vocês vão movendo aí para um mix com cirurgias cada vez mais relevantes, a gente deveria pensar numa variabilidade de resultados dos quarters no ano maior, ou seja, dado que as eletivas em geral são mais postergadas no quarto Q, embora esse 4Q não seja um exemplo disso, mas assim, a gente deveria ver uma volumetria mais forte no 2Q e 3Q mais concentrada, e como vocês disseram mesmo, devem ter uma margem um pouquinho melhor daqui para frente, então assim, a gente vê uma dinâmica muito mais forte de 2Q e 3Q e 1Q e 4Q mais fraco, conforme vocês vão crescendo nessa tendência de maior posicionamentos em cirurgias. E o segundo ponto é uma atualização um pouco de riscos regulatórios, né? A gente sabe que a agência regulatória está um pouco quieta, mas em geral, ano de eleição, o Congresso é bem ativo. Eu queria saber se você já tem mapeado algo que pode ser potenciais riscos esse ano. Obrigado. Arthur, vamos pegar aqui primeiro na sazonalidade. De fato, a gente está fazendo mais cirurgia, mas até aqui, a gente não vê uma razão para a gente ter uma mudança de perfil de contribuição de cada trimestre no resultado. Claro que isso, ano contra ano, você tem pequenas variações, e aí você pode ter alguns eventos, né, que impactam, e eventualmente até algumas questões de volumes de emergências, né, às vezes um ano mais forte de dengue, de síndromes respiratórias, tudo isso impacta, mas esse nosso aumento de volume de cirurgia, até destacando, né, o quarto trimestre, que é um trimestre em tese mais fraco para cirurgias eletivas, foi muito forte em cirurgias eletivas, e a gente vê também agora no primeiro tri um movimento importante na parte de cirúrgica eletiva, mas não a ponto da gente ver uma mudança de contribuição dos diferentes trimestres para o nosso resultado. Quanto às questões regulatórias, assim, acho que a gente não tem nada a acrescentar aqui que não seja o que está aí nos jornais que todos estão acompanhando. Obrigado aí, Arthur. Obrigado, Paulo. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio Moscardini, do Santander. Por favor, Caio, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Duas aqui do meu lado, né? A primeira delas sobre leitos operacionais. O que vocês estão, né, imaginando de rampa de leito operacional ao longo de 2026? E se aquele nível de abertura de 500, 600 leitos continua fazendo sentido? E um segundo ponto aqui com relação ao ciclo de capital de giro, né? A gente viu dias de recebimento melhorando aí, tri a tri, mas por outro lado o estoque acabou piorando e também o prazo médio aí de pagamento acabou que deteriorou. Queria entender um pouco com vocês essa dinâmica, né, e o que a gente deveria esperar para frente. Obrigado. Vamos lá, Caio. Leitos operacionais, nosso objetivo, não quero dar nenhum compromisso aqui, mas a gente vai, obviamente, buscar conseguir entregar um crescimento de leitos operacionais maior até do que o de 2025, fruto de um ramp-up que a gente tem importante de vários hospitais, alguns deles que já contribuíram para o nosso crescimento de leitos operacionais no ano de 2025, mas que a gente espera que continuem contribuindo agora em 2026. Os hospitais que ainda tem muito leito para abrir, estão indo muito bem. E fruto de outros hospitais, né, como esse aí que foram citados aí, né, então finalizaram as obras recentes, a gente vai começar, vem colocando já alguns leitos deles em operação, isso vai acelerar ao longo do ano. Então, nosso objetivo é fazer mais do que no ano anterior, vamos buscar isso. Vou passar aqui para o Otávio.
Obrigado, Paulo. Sobre níveis de estoques, nós temos alguns impactos aqui, alguns efeitos. Primeiro, a gente tem consolidação de Mederi recentemente. Segundo, nós temos a perda de alavancagem operacional no quarto trimestre, isso também tem algum impacto. E, por fim, a gente tem um bom número de hospitais em ramp-up ainda. Tá? Então, são esses os motivos pelos quais você vê um crescimento na conta de estoques, na nota explicativa número 6 da companhia. Nada fora do normal, nenhum alongamento, no final das contas, nenhum alongamento de fato no prazo médio de pagamento, enfim, dessa conta. Tá ótimo, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia. Eu só agradecer a todos pelo suporte, pelo apoio, todos os investidores. E prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Em breve estaremos juntos de novo. Um abraço. A teleconferência da Redditor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.